Olá, vamos estudar a Bíblia? Este é o guia de estudos Ouvindo a Voz de Deus e neste vídeo nós estamos no estudo 18, Princípios de Saúde. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 14, versículo 7, e entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. Ele diz, quer comais, quer bebais, quer façam qualquer coisa, façam para a honra e glória de Deus. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente ligados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito Santo e assim ele imprime as suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. E a Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Gênesis 1, versículo 29 e 30. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, uma alimentação vegetariana. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. Apenas erva verde. Os animais não eram carnívoros antes do pecado. Quanto tempo viviam os primeiros seres humanos mesmo após o pecado? Vamos ver aqui que já tem calculado. Adão viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. Quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea, Gênesis 9, versículo 3 e 4. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Que momento foi esse? Após o dilúvio. Ali o título do capítulo 9 é a aliança de Deus com Noé. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Carne crua não pode. Certamente requererei o vosso sangue e o sangue da vossa vida, e de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientação o Senhor apresentou? Levítico 11, versículo 47. Levítico 11, 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, existiam animais que podiam comer e animais que não poderiam ser comidos. Quais são as características dos animais limpos? Levítico 2, versículos 2 a 19. Eu vou ler o resumo para vocês. O animal deve remoer e ter os cascos divididos em dois. E dos rios e mares usar apenas os que têm escamas e barbatanas. Ou seja, esses são os que podem ser comidos, os demais são impuros. O melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis 1, 29 e 30, que nós lemos, que foi a criação com alimentação vegetariana, e inclui grãos, frutas, verduras, legumes. Não devemos consumir carnes imundas, nem seus derivados.
né? Aquelas que não são consideradas puras, como, por exemplo, o porco e os frutos do mar. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebida alcoólica? Vamos ler Provérbios 20, versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E vamos ler também Provérbios. Cadê? Virou a página. Provérbios 29, versículo. Não, Provérbios 23, 29 ao 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basílico. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber, né? Está mostrando o vício. Por que Deus se preocupa com a nossa saúde? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço pelo sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que Deus deseja para cada um de seus filhos? Vamos ler Êxodo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus cura, se tivermos obediência, inclusive às leis de saúde. Vamos ler 3 João, capítulo 2. 3 João, versículo 2, porque não tem capítulo. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse é o desejo de Deus para nós, que tenhamos saúde. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Né? Então, enquanto estava na ignorância, Deus tolerou, né, o comportamento em desacordo com as leis de saúde. Agora é a hora de uma nova história com Deus, né, incluindo agora uma boa saúde. Tiago 4, versículo 17, vamos ler também.
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, né? Fazer o bem, inclusive, para o próprio corpo. O conhecimento traz responsabilidades. Vamos ler Romanos 1, 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, né? Quando a pessoa conhece e não glorifica a Deus, é um problema muito sério. Mas Deus nos liberta do erro e da destruição. Vamos ler João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma bênção conhecer a verdade, praticar os mandamentos de Deus, são tudo para o nosso bem, né? Agora vamos ler Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Se rejeitar o conhecimento de Deus, Deus nos rejeita também. Para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como é importante a lei de Deus, né? Inclusive leis de saúde. Vamos recapitular o nosso estudo de hoje? A Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo rumina e tem os cascos dividido em dois. O uso da carne foi permitido após o dilúvio e dos rios e mares podemos usar somente o que tem barbatanas e escamas. Não faz parte do estilo de vida cristão usar bebidas alcoólicas. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso mesmo, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original, prescrito por Deus no Éden. Tem um versículo que diz, né, que é para sermos sóbrios, porque o diabo anda por aí como um leão que ruge, né, furioso, procurando alguém para tragar. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, sabemos que o nosso corpo carnal tem dificuldade em obedecer, mas decidimos nos entregar a Ti e, através do poder do Santo Espírito, podemos obedecer a todas as Tuas leis, incluindo as leis de saúde. Sabemos também que as Tuas leis são boas para nós, nos ajudam a ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida mais feliz e saudável. Continue nos abençoando e nos fortificando e nos firmando na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer o nosso compromisso de fé? Reconheço que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Desejo fazer a minha parte para ter mais saúde e quero, a partir de hoje, me alimentar de acordo com o ensino bíblico. Aguardo você no próximo estudo.